50 anos. É muito tempo, não é? É tanto tempo que algumas pessoas nem chegam até essa idade. Agora imaginem que durante meio século uma pessoa tenha ficado desaparecida. E só depois de muitos anos descobriram o que tinha acontecido com ela. Eu sou Ivan Lima e, como de costume, eu digo que é um prazer ter você aqui na Fatos Desconhecidos. Para começar, eu preciso apresentar duas pessoas para vocês. Um deles é Thomas Edwin Schurig, que nasceu em 1933 e foi criado na fazenda de seus pais, perto de Norfolk, Nebraska, junto com seu irmão e outras duas irmãs. Ele se formou em 1953 e, depois disso, participou de um treinamento de voo na Flórida. Thomas se tornou um piloto qualificado do Grumman A-6 Intruder, um avião projetado especificamente para ser uma aeronave que voa em qualquer clima e que era um dos principais aviões usados pela Marinha dos Estados Unidos na época da Guerra do Vietnã. O avião podia carregar mais de 8.000 quilos de bombas, fazendo dele uma aeronave de ataque altamente eficaz, ao menos para aquela época. Quando a Guerra do Vietnã começou, Thomas realmente se ofereceu para o serviço, apesar de ter 35 anos na época. No final de 1967, ele entrou para um porta-aviões chamado USS Enterprise. O outro personagem dessa história se chama Richard Clive Lannon, muito conhecido pela família como Tito, apelido que ele ganhou do pai. Ele nasceu em 1941, em Union City, no estado do Tennessee. Considerado um excelente atleta, Richard estudou na Universidade do Tennessee, onde fez administração. E foi nesse período que ele conheceu sua esposa, Charlotte. Richard se formou na faculdade em 1965 e, a partir daí, se matriculou em uma escola de aviação. Depois de muito treino, ele conseguiu se tornar aviador. E, em 1967, também ingressou ao USS Enterprise. Apresentados os dois personagens da nossa história, agora eu preciso ambientar vocês sobre o que acontecia nessa época. Em março de 1968, os Estados Unidos estavam em meio à Guerra do Vietnã. Os comunistas do Vietnã do Norte, com o apoio dos seus aliados chineses, chamaram o conflito de Guerra de Resistência contra a América. De fato, a luta no Vietnã é vista por muitos como parte da Guerra Fria, uma disputa de décadas que lançou os Estados Unidos e seus aliados contra países comunistas, liderada, obviamente, pela extinta União Soviética. No começo de tudo, as forças americanas que estavam no Vietnã eram consideradas conselheiras militares. Em 1964, havia cerca de 23.000 soldados americanos por lá. Em março de 1965, as primeiras tropas de combate dos Estados Unidos chegaram ao Vietnã do Sul. Uma força-marinha de 3.500 homens desembarcou na costa vietnamita. E até o final daquele ano, cerca de 200.000 soldados americanos foram enviados para lá. Um momento muito importante nessa guerra aconteceu em janeiro de 1968, quando os norte-vietnamitas lançaram um ataque chamado de Ofensiva do Tet. O evento envolveu mais de 85.000 combatentes do norte do Vietnã, atacando mais de 100 cidades do sul. Os combatentes até atacaram a embaixada americana, localizada em Saigon. Muitas cidades foram dominadas pelos comunistas e mais 2 ataques em larga escala se seguiram rapidamente. A ofensiva do Tet, com 2 meses de duração, deixou 4.000 militares norte-americanos mortos e mais de 45.000 feridos. De fato, a situação era tão séria que dizem que até armas nucleares foram consideradas para uso. Mas a ideia foi rapidamente abandonada quando o presidente dos Estados Unidos
resolveu intervir. Esse era o cenário daquela época. E em 1968, chegava a hora de Thomas e Richard serem enviados para uma missão. Eles partiram em 3 aviões A-6 Intruder, sendo que Thomas e Richard estavam na mesma aeronave. No dia 1º de março, o trio de aviões decolou em uma noite de nevoeiro. Todas as 3 equipes do A-6 relataram que a recepção de rádio e suas armas estavam em boas condições após a decolagem. Após decolarem, os 3 aviões seguiram separados. 2 iriam atacar um quartel do exército do Vietnã do Norte e outro iria atacar uma ponte. Cerca de 37 minutos após a decolagem, Richard e Thomas transmitiram por rádio o que seria sua última mensagem: executar. A ordem indicava que eles estavam a poucos minutos do seu alvo e que logo mais iriam atacar o quartel. Já perto do alvo, e conforme combinado, o avião de Richard desligou o transmissor de identificação. A intenção era evitar a detecção pela defesa antiaéreas do Vietnã do Norte. O avião também desapareceu do radar quando voava a baixa altitude de 2.500 pés. Nesse momento, o A-6 estava indetectável, exceto pelos olhos humanos. Depois de completar os ataques, os 3 aviões tinham um ponto de encontro, um local planejado para uma situação onde eles teriam sofrido danos ou perdido o contato através do rádio. E realmente, 2 dos aviões chegaram dentro do prazo, mas, infelizmente, não havia sinal das aeronaves em que Richard e Thomas estavam. Os 2 aviões então revistaram a área à procura da nave dos companheiros, mas não encontraram nem o rastro deles. Tentando encontrar os 2 amigos, eles fizeram contato com o rádio, mas não receberam nenhuma resposta. Eles também não viram nenhum destroço da aeronave, e com isso havia um grande mistério. Era como se Richard e Thomas tivessem desaparecido no ar. Os 2 aviões esperaram o máximo que puderam, na esperança de que Richard e Thomas aparecessem. Mas, eventualmente, com o combustível chegando ao fim, eles tiveram que bater em retirada para o porta-aviões. Ao retornarem, eles enviaram uma mensagem por rádio ao navio, informando que um dos aviões havia desaparecido. Um grupo de aeronaves, então, foi procurar o A-6, que não havia retornado. A Marinha Norte-Americana fez uma extensa busca pelo mar, enquanto outros aviões procuravam destroços por terra. Bob Benjamin, um dos amigos de Richard e Thomas, que também era piloto, foi um dos homens que ajudou a procurar a aeronave. Em uma entrevista, ele disse que se houve um incêndio em terra naquele dia, ele deveria ter visto enquanto procurava durante a noite. Ele disse que não encontrou nem sinal de rádio e nem de sobrevivência. Os aviões revistaram a área perto de Kampar até a fronteira chinesa, mas nenhum sinal foi encontrado. As autoridades anunciaram, então, que o avião de Thomas e Richard deve ter caído perto de 75 quilômetros de Kampar, na Baía de Tonkin. Mas a verdade é que ninguém sabia realmente onde o avião havia caído e se de fato tinha caído. Talvez os 2 tivessem ejetado antes de serem capturados pelos comunistas. Mas era tudo especulação, ninguém sabia ao certo o que tinha acontecido, nem se eles estavam vivos ou mortos. Surgiu também a possibilidade dos 2 terem sobrevivido e de estarem em um campo de prisioneiros de guerra do Vietnã do Norte. Afinal, esse tinha sido o destino de muitos outros aviadores americanos. Porém, logo essa hipótese foi descartada. Os anos foram passando e ninguém encontrou os rastros de Richard e Thomas. Em 1973, as forças americanas se retiraram do Vietnã e cerca de 600 prisioneiros de guerra americanos foram libertados. A esperança das famílias de Richard e Thomas é que eles estivessem entre os prisioneiros, mas infelizmente eles não estavam. Há alguns anos, quando ninguém mais se lembrava do acidente com Richard e Thomas,
o Escritório de Procura de Pessoas Desaparecidas, uma organização estatal vietnamita, desenterraram esse caso e conseguiram localizar algumas testemunhas na ilha de Traban, que testemunharam um incidente em 1968. Uma das testemunhas relatou que viu um avião norte-americano caído e que também tinha visto um capacete de piloto. Outra testemunha local descreveu ter ouvido uma explosão em uma noite de 1968. Caramba! Como diabos eles conseguiram encontrar essas testemunhas, hein? Eu também gostaria de saber. Bom, em 2017, uma equipe do Escritório de Pessoas Desaparecidas foi até a ilha Traban e encontraram destroços de um avião e os restos mortais de uma pessoa. Tempos depois, os restos mortais foram submetidos à análise de DNA e, finalmente, depois de uma espera de 50 anos, a família de Richard Lanon finalmente soube o que aconteceu com ele. Ele foi enterrado no dia 2 de março de 2019, exatamente 51 anos e um dia após sua morte. Charlotte, a esposa do aviador, disse em uma entrevista que só queria que ele soubesse do quanto ela sempre teve orgulho do marido. Infelizmente, para a família de Thomas, não houve respostas, pois seus restos mortais não foram encontrados. Muitos soldados, nessa época, desertaram e se misturaram com a população para não serem encontrados. Quem sabe Thomas seguiu esse caminho, hein? Bom, eu deixo aqui um grande abraço. Até a próxima. Tchau!